Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, para toda a Zona da Mata e Campos das Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, na cidade de Muriaé, foi fechada em função de um surto de Covid-19 entre os funcionários da unidade. Segundo uma nota enviada pela prefeitura lá do município, ao todo 11 colaboradores foram afastados e 3 deles já testaram positivo para a doença. Ainda de acordo com a prefeitura, o local passaria por desinfecção e será reaberto na segunda-feira com as atividades reduzidas. Está aí, portanto, essa informação de surto de Covid na Unidade Básica de Saúde da cidade de Muriaé. E agora a gente vai para a cidade de Além Paraíba. Por lá, a prefeitura publicou um decreto municipal no dia 13 de março, estabelecendo aí algumas regras para evitar a circulação do vírus. Algumas bem mais restritivas e outras mais permissivas. Vamos ver. Supermercados, farmácias, estabelecimentos comerciais e de serviços. Todos devem funcionar por meio de delivery em Além Paraíba. Diferente da deliberação estadual, que autoriza a retirada no balcão, o município foi mais restritivo. Nos bancos, só está permitido o funcionamento de caixas eletrônicos. O atendimento interno ao público foi proibido. A gente já tentou, por várias oportunidades, fazer as restrições em conformidade com o Estado e a gente observou, durante um ano, aglomerações na porta de bancos, aglomerações dentro ou na fila de grandes mercados. E o pequeno empresário, o pequeno comerciante, que até agora é o que mais sofreu, ele tem feito a sua parte e tem sido o menor contribuinte para a disseminação do vírus. Então, a gente, com o objetivo de combater de fato as aglomerações, a gente tomou uma medida mais dura a chegar ao ponto de ter que trabalhar somente com o delivery na nossa cidade. São considerados essenciais no município oficinas mecânicas e borracharias, escritórios contábeis e de advocacia, hospitais, clínicas de saúde e consultórios médicos e odontológicos, entre outros. De acordo com a prefeitura, todos os setores já tinham sido comunicados com antecedência sobre a possibilidade da adoção de medidas mais limitadas. Ao mesmo tempo que o município decretou restrições mais rígidas, diminuiu o tempo do toque de recolher deliberado por Minas Gerais. Segundo o documento do Estado, a restrição na circulação de pessoas deve acontecer entre as 8 horas da noite às 5 horas da manhã. Mas em Além Paraíba, as atividades econômicas podem funcionar até às 10 da noite. O Estado determina esse toque de recolher de 8 às 5 horas da manhã. O município colocou 2 horas nesse toque de recolher. Foi restritivo em algumas questões, mas no toque de recolher foi um pouco mais amplo. Por quê? Justamente por essa dificuldade a mais que a gente impôs pelo delivery, a gente ampliou a possibilidade de trabalho, entendendo que o horário não é o fator que altera a linha de contágio, muito pelo contrário. Por exemplo, se você tiver um banco que ele funcione 24 horas, que a pessoa possa sair meia-noite num horário onde não tem fila, é muito melhor do que apenas 4 horas, onde vai ter que ir todo mundo no mesmo horário utilizar daquele serviço. Então, você tendo o horário mais extenso, você facilita essas pessoas que estão sendo prejudicadas em algum momento mais restritivo a minimizar a dificuldade e o sofrimento deles. De acordo com a prefeitura, nessa quinta-feira, 100% dos leitos de UTI estavam ocupados na cidade. Dos 30 leitos clínicos, 29 tinham pacientes. 4 pessoas estavam recebendo atendimento hospitalar em outros municípios da região. 75 óbitos pela Covid já tinham sido registrados. A gente está na divisa do estado, nossa posição geográfica é um complicador, e a gente abastece o Rio de Janeiro com as nossas grandes distribuidoras, então a gente tem um fluxo de pessoas que vão a outro estado e voltam frequentemente, isso por obrigação de trabalho. Isso dá a gente uma condição de risco constante
já houve momentos em que a gente emprestou a nossa estrutura física às outras cidades. Hoje nós estamos recebendo ajuda até mesmo de Leopoldina, Cataguases, né, da Regional de Saúde, para que a gente possa atender o nosso município. Nós temos o decreto para 7 dias, ele se encerra nesse domingo e até sábado dessa semana a gente vai reavaliar os números. Tendo uma resposta já positiva com os números, a gente altera alguma coisa no decreto. Não havendo resposta positiva em números, a gente possivelmente pode ter que estender essa forma de trabalho por mais uma semana. Tudo muito bem organizado, muito bem pensado, a gente vai depender aí do resultado de todos esses números. O governador Romeu Zema divulgou ontem um vídeo nas redes sociais falando sobre a difícil situação vivida na rede pública de saúde e a espera de pacientes por um leito. É o momento mais crítico da pandemia com a implantação do toque de recolher. Eu quero lembrar que o sistema de saúde do estado já está em colapso. Nós temos aqui somente em Belo Horizonte mais de 200 pessoas aguardando o momento de serem internadas, pessoas que podem perder a fila devido a esse atraso. Então nós estamos numa situação extremamente crítica e a nossa prioridade é salvar vidas, eu tenho certeza. É uma decisão difícil, que afeta muito a vida das pessoas, que eu gostaria de não ter tomado. Mas como você deixa de tomar uma decisão que visa a salvar vidas? Então eu tenho certeza que o bom senso, essa prioridade que é a vida humana, vai prevalecer. Isso aí, vamos zelar pelo bom senso e pelo respeito à vida, né, gente? Eu vou dar uma paradinha agora, eu vou para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em instantes, não sai daí. Já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. O estado de Minas Gerais começou a distribuir nessa quinta-feira a 7ª remessa de doses aí da vacina contra a Covid-19 às superintendências regionais de saúde. A região da Zona da Mata e Campos das Vertentes conta com 6 regionais que receberiam as doses entre hoje e segunda-feira. As vacinas que devem ser entregues são doses da Coronavac, desenvolvida aí pelo Instituto Butantan, o que significa que a quantia total de doses recebidas deve ser calculada para a distribuição da primeira e da segunda dose da vacina. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a regional de Juiz de Fora receberia 23.400 doses para serem distribuídas para os 37 municípios de abrangência da regional. A regional de Barbacena recebe 12.600 doses. Já a regional de Ubá, 11.600 doses. Na cidade de Ponte Nova, a regional recebe 10.200 doses. A Superintendência Regional de Saúde de Leopoldina recebe 7.000 doses. E em São João del Rei, a regional recebe 6.600 doses. Estão aí, portanto, os números para você acompanhar de todas as secretarias regionais de saúde que vão receber agora doses contra a Covid-19. Agora vem comigo, gente. A Câmara Municipal de Juiz de Fora ela aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a participar do consórcio público aí para a compra de vacinas contra a Covid-19. Uma ótima notícia, né? Mais de 1.700 municípios já manifestaram interesse em participar do consórcio, que conta também com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos. Segundo o projeto de lei, essa proposta ela garante o seguinte, ela garante a compra de imunizantes à parte do Plano Nacional de Imunização aí do Governo Federal, que devem ser obrigatoriamente oferecidos de forma gratuita pelo SUS a toda a população. Esse projeto, ele se sustenta na decisão do Supremo Tribunal Federal, de fevereiro deste ano, que autoriza os municípios brasileiros a adquirirem a vacina de forma autônoma, em casos de descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal ou também insuficiência de doses para a imunização da população. O presidente da Câmara de Juiz de Fora falou sobre o assunto. Vamos dar uma olhadinha. Tivemos a discussão, a deliberação dessa oportunidade do município adquirir as vacinas. Já existem recursos do município reservados para fazê-lo, então nós queremos sim, havendo possibilidade, que o município possa fazer a imunização de toda a nossa população.
Por isso, a Câmara Municipal autoriza a prefeita a ingressar nesse consórcio para adquirir vacinas e trazer tranquilidade à nossa população. É isso aí, o Executivo e o Legislativo, Câmara Municipal e Prefeitura andando juntos aí no combate à pandemia. Um estudo publicado em julho do ano passado comprovou o agravamento da Covid-19 em pessoas obesas. Pois é, em Juiz de Fora, das 52 mortes registradas neste mês, em 6 o paciente apresentava a obesidade como comorbidade. Segundo a Superintendência de Saúde de Juiz de Fora, que abrange 37 municípios, desde o início da pandemia, 3.149 pacientes que tiveram a confirmação da doença precisaram ser internados por agravamento da Covid-19. 963 pessoas que possuíam comorbidades morreram por causa da doença. 14 tinham obesidade. Em Juiz de Fora, apenas do dia 1º a 14 de março, 9 pessoas obesas tinham morrido por Covid-19. Isso corresponde a 14,75% dos casos. De acordo com essa médica endocrinologista, o excesso de gordura corporal contribui para um processo inflamatório mais agressivo. O excesso de gordura corporal gera no organismo do paciente obeso uma inflamação crônica. Normalmente no 5º, 6º dia, existe a fase que se inicia a fase inflamatória da doença. Essa fase inflamatória é uma fase que o paciente pode evoluir para ela e aí o risco aumentado de acometimento pulmonar e aí relacionado a maior mortalidade, ou ele não entra nessa fase inflamatória e ele evolui bem, a doença se resolve e ele fica curado. O paciente obeso, quando ele chega nessa fase inflamatória, ocorre uma cascata inflamatória importante num organismo que já é cronicamente inflamado. Essa cascata inflamatória está relacionada a um maior acometimento pulmonar, que é o que está relacionado à maior gravidade no COVID, que é a forma grave da doença. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, apontou a obesidade como um fator de risco importante para a Covid-19. O estudo demonstra que quanto maior o índice de massa corporal do paciente, maior parece ser a ameaça de complicação da doença. A pessoa que quiser em casa fazer esse cálculo, ela vai pegar o peso dela e dividir pela altura ao quadrado. Quando a gente tem um índice de massa corporal acima de 30, ele já é classificado como obesidade grau 1. 35 e 40, obesidade grau 2. E o índice acima de 40 é obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Ele mostrou que o paciente que já tem uma obesidade grau 2, ele tem uma chance 40% maior de evoluir para óbito, uma vez contaminando com Covid, e se ele tiver a obesidade mórbida ou grau 3, uma chance 90% maior de mortalidade. Dentre os pacientes com o mesmo IMC, a gente pode ter diferente composição corporal. Então, às vezes, um paciente tem o mesmo peso, a mesma altura de outro paciente, e aí, pelo cálculo, vai dar o mesmo IMC, esse primeiro pode ter, por exemplo, uma circunferência abdominal maior, que é o que a gente chama de gordura visceral, que é aquela gordura centrípeta. Ele tem um risco maior de ter doença metabólica. Aí esse paciente ainda está sob o risco um pouco maior, e aí ele provavelmente vai ter obesidade, diabetes, hipertensão, então ele já junta 3 comorbidades que aumentam ainda mais o risco dele evoluir com a forma grave da doença. Movimentar o corpo durante a pandemia é possível e fundamental. A criação desse hábito hoje vai além da estética, é sobre salvar vidas. Qualquer forma de se manter ativo, por um mínimo de tempo que seja, já vai te fazer ter uma melhora no seu metabolismo, na sua condição física. Tem maneiras possíveis de se praticar atividade física até mesmo dentro de casa. De acordo com o personal, a motivação vem depois de um processo de descoberta sobre qual atividade é mais prazerosa. A motivação ela é muito particular, né? Então a pessoa ela deve sim procurar o que mais te motiva, o que mais te dá prazer, por mais que sejam exercícios leves, como uma caminhada que seja possível. Toda forma que dê prazer vai ser mais motivante e a tendência é que ela não desmotive a fazer atividade física.
Nesse momento de lockdown que nós estamos, o ideal seriam as consultorias, né, online. Nós, professores, personagens, a gente monta o planilhamento da pessoa e acompanhamos ela, seja de forma online ou até mesmo por vídeo, fazendo ao vivo com a pessoa. Então ela vai ter mais segurança no que está fazendo, não vai correr o risco de fazer exercício de forma errada e não se lesionar dentro de casa. Pois é, os especialistas alertam cuidado também com a automedicação. O corpo foi feito para estar em movimento, né? Vou dar uma paradinha agora, vou para o intervalo, volto em instantes. Já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira no bairro São Benedito, em Juiz de Fora. Segundo a polícia militar, o amigo da vítima contou que eles conversavam na rua quando foram surpreendidos por um homem armado que efetuou 3 disparos. O adolescente foi atingido no rosto. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado para o HPS, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ainda de acordo com a polícia militar, o suspeito já foi identificado. Segundo a PM, ele teria envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e homicídio. E olha só, uma clínica veterinária de Juiz de Fora realizou atendimento de mais de 100 animais silvestres em 40 dias. Pois é, um reflexo aí da ação do homem na natureza. O mais recém-chegado é um bicho preguiça, que caiu de uma árvore, estava com pneumonia. A nossa equipe foi lá conhecer o animal. Todos esses documentos são prontuários de animais silvestres que precisaram receber atendimento nesta clínica de Juiz de Fora só nos últimos 40 dias. Esse gavião carijó, por exemplo, estava sendo criado em cativeiro e teve as asas cortadas. Serão pelo menos 6 meses de recuperação. Esses 40 dias, vamos dizer assim, a clínica assim, superlotou com esses animais, né, da fauna sinantrópica. O que é a fauna sinantrópica? A fauna sinantrópica são esses animais silvestres que saem das matas pela predação do homem e que vêm se estabelecer nos centros urbanos. Então, esse período encheu muito. A gente atendeu mais de 100 animais. Quem vê essa carinha simpática da preguiça não acredita tudo que ela passou. Ela chegou aqui na clínica veterinária no dia 9 de março com pneumonia. Agora se recupera bem para ser colocada novamente na natureza. Ela chegou através do militar com histórico que ela teria caído da árvore. Bem ruinzinha, né? Falei assim, nossa, o bichinho está tão levinho, está com problema no nariz, né? Aí quando a gente foi ver, realmente ela estava com quadro pneumônico. E foi tratado, né, através de antibióticos, de hidratação e de nebulização. E graças a Deus, ela respondeu bem. É um bicho preguiça macho, da espécie mais encontrada na fauna brasileira. Geralmente eles vivem sozinhos, no topo das árvores, e podem dormir por mais de 12 horas ao dia. Fora isso, comem. Ele come folhagens, né, e de preferência rembaúba, alguns insetos que colonizam essa rembaúba, como formigas, e ela desce. Uma vez a semana ou a cada 10 dias, ela desce realmente para fazer as necessidades. Ela não faz xixi e cocô lá em cima, ela é educada. Ela desce e vai fazer. Ela vai lá, apoia a cloaca no solo, aí estimula a fazer xixi e cocô. É aí que é o perigo. É aí que a pessoa vê ela embaixo, acha até que ela caiu da árvore e vai pegar, vai tirar daquele ambiente. Aí nunca mais ela volta para esse ambiente. O Brasil é considerado o país com maior diversidade biológica do planeta, segundo o Ministério do Meio Ambiente, mas ameaçada. É a mais comum na América Latina e na América do Sul, ela é mais comum. É a Bradipus de 3 dedos. Ela tem essa carinha mansinha assim, né, toda lenta, mas é perigo. Então, um alerta para vocês. Vendo ela atravessar em avenida, vendo ela no chão, chame algum órgão oficial, chame alguma pessoa habilitada em pegar. Porque as garras delas, uma vez encravado no braço ou em qualquer região corporal, provoca ferimento gravíssimo. Importante todo mundo cuidar do meio ambiente. É lógico, todo mundo. Como eu estou cuidando do meio ambiente, as pessoas também cuidam do meio ambiente. Mas, volto a reforçar, todo animal silvestre, os ataques dele são muito mais perigosos que qualquer pitbull da vida. Oi? Está sendo bem cuidada, né? Bom, gente, bom fim de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.